Salve, salve, amigos. Muito boa noite. Na verdade, boa noite para quem está ouvindo de noite, que esse episódio aqui é um episódio gravado. Boa tarde para quem está no boa tarde, bom dia para quem está no bom dia. Esse aqui é mais um episódio do nosso canal da Palafita, que se desdobra também para o nosso podcast Parolar Podcast. É o 10º episódio do podcast. Dessa vez a gente recebe um convidado muito especial, um cara que eu conheço há bastante tempo, e seguindo a linha aqui, o propósito dos nossos programas, tanto no canal como no próprio podcast, de trazer referências, de trazer personagens profissionais executivos de sucesso, que podem trazer insights, reflexões e se tornarem referências para aqueles também que não o conhecem ainda. Dessa vez a gente recebe o Carlos Moreira Júnior, e eu estava me preparando aqui para fazer uma apresentação breve do Carlos, e ele é um cara que até dificulta nesse sentido, porque além de um executivo de sucesso, ele é um empreendedor com uma carreira impressionante. Além disso, também ele é um investidor. Hoje ele mora na Califórnia, tem uma função executiva no Grupo Globo, que ele vai explicar para a gente o que significa também, mas ele também é um investidor de sucesso. É um cara que está muito conectado com o empresário, com o empreendedorismo social, é um voluntário também. Então, quer dizer, acho que tem muitos assuntos interessantes que dizem respeito à natureza do nosso canal, os assuntos que a gente gosta muito de falar. E deixa eu colocar ele aqui na tela, que ele já está aguardando. Carlos, muito obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade para a gente bater esse papo. Rafael, tudo bem? Prazerzaço estar aqui com você. Vamos bater esse papo aí. Espero que você e quem nos acompanha aí curta. Legal demais. Muito obrigado. Mais uma vez, eu repito que o Carlos, ele hoje mora na Califórnia, em Palo Alto, não é isso, Carlos? Isso, estou em Palo Alto agora. Como é que está o tempo aí? São 4 horas a menos, né? 4 horas a menos. De casaco aí, eu estou de ar-condicionado ligado aqui, você está de casaco? Não, aqui a gente está entrando na primavera, céu azul, saindo de um inverno, mas Califórnia é Califórnia. Então, a primavera é maravilhosa aqui, mas sempre faz um friozinho. Então, até você sair no sol nessa época do ano aí, a gente curte um friozinho dentro de casa. Muito bom. Começando aqui o nosso bate-papo, esquentando os tamborins por aqui, eu fiz uma apresentação inicial bem superficial, mas entrando um pouco aqui na carreira do Carlos, a nossa ideia para quem nos acompanha e sabe e gosta disso, além daquilo que o personagem, digamos assim, né, o executivo, o profissional, fazem no atual momento, que é o que é mais relevante para nós, obviamente é muito interessante que a gente apresente também os inputs com relação à carreira pregressa dessas pessoas com quem a gente conversa, traz aqui para vocês conhecerem um pouco melhor. O Carlos, assim, como eu disse antes, ele dificulta a nossa vida, porque, de fato, ele tem uma carreira muito bem sucedida em várias frentes, é um cara muito reconhecido, extremamente reconhecido pelo mercado e ecossistema de tecnologia, pelo ecossistema de plataformas digitais, de mídia e entretenimento, além de ser um investidor de sucesso também, como eu disse antes. Mas ele foi executivo e fundador de empresas muito conhecidas no mercado, como, por exemplo, Esporte Interativo, como, por exemplo, a própria Top Sports Eventos, né, lá no início, mais no início da sua carreira. Foi diretor sênior do Twitter, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, na região da América Latina, num momento muito importante da plataforma no mercado. Foi vice-presidente da Geo Eventos, que era uma joint venture da Globo, né, com a própria RBS também. Então, quer dizer, pegando um pouquinho desse início da tua carreira, Carlos, você é um cara formado em engenharia mecânica pela PUC do Rio, não é isso? Uhum. O que não necessariamente quer dizer, não sei se a gente pode dizer que é até incomum, mas ao mesmo tempo não é tão comum que um engenheiro mecânico vá trabalhar com mídia e entretenimento exatamente. Como é que isso aconteceu na tua vida, cara? Bom ponto. Engraçado que eu acho que todos os meus passos foram guiados, de certa forma, por paixão por alguma coisa. Eu acho que esporte, em específico, sempre teve presente, né? Eu acho que paixão por esporte e música me acompanharam ao longo da vida inteira e, de certa forma, me guiaram. Aí, quando você fala em engenharia mecânica, eu não perdi uma corrida de Fórmula 1 na minha infância e na minha adolescência. Me lembro onde quer que eu estivesse, que eu estava acompanhando ali do início da largada até o vencedor cruzar a linha de chegada. Eu acompanhei praticamente todos os grandes prêmios de Fórmula 1 até o fatídico dia lá
1º de maio de 1994, o Senna faleceu. E a paixão pela Fórmula 1 me levou para a engenharia mecânica. Eu tinha facilidade com física, matemática, eu me via sendo até hoje eu falo para os meus filhos aqui, eu me via sendo mecânico de Fórmula 1, que minha loucura era trabalhar na McLaren como mecânico da Honda, na época, né, a Honda era fornecedora dos motores da McLaren, ou numa Ferrari da vida, eu me via lá no box, né, então esse foi o meu grande driver, assim, para a engenharia mecânica. Enfim, então, respondendo a tua pergunta aí, fui parar lá pela afinidade com as matérias e pela paixão pela Fórmula 1. Futebol foi uma coisa que sempre me acompanhou e flamenguista doente, frequentador do Maracanã, não perdia um jogo de Zico, Adílio, Andrade e companhia, enfim. E, de certa forma, isso me levou mais tarde, assim, me conectou com o mundo de mídia, porque a principal forma de acompanhar futebol e esporte de uma forma geral, esse conteúdo que é tão valioso ao vivo, né, e, portanto, perecível, se você não assiste ao vivo, o formato já começa a mudar, e acabou que essa paixão por conteúdo esportivo ao vivo também desemboca lá na Top Sports Ventures e no esporte interativo. Interessante. Você ainda, eu vou até, obviamente, me debruçar um pouco por essas duas empresas, principalmente esporte interativo depois, mas ainda na questão educacional, o que eu acho interessante é que, e talvez seja um input legal, porque a gente conversa com muita gente de mercado e muito do nosso público também trazem perguntas, mandam mensagens perguntando sobre dicas da parte acadêmica, realmente. Você se formou, como a gente disse agora, na PUC-Rio, com engenharia mecânica, mas, ao mesmo tempo, a sua carreira, a sua trajetória posterior acadêmica, que permanece até hoje, você é um cara muito curioso, estudioso até hoje, que eu sei, você passou por universidades muito expressivas, do seu ponto de vista mundial, né, digamos assim. Então, Stanford, até recentemente você novamente foi a Stanford, Babson, Berkeley, Singularity. Para além e é uma pergunta mais conceitual, que eu acho muito legal saber a tua opinião. Para além da questão técnica que essas instituições pesadíssimas educacionais trazem para quem passa por elas, do seu ponto de vista intangível, para fora da sala de aula, o que essas instituições trouxeram para você e agregaram na sua vida, Carlos? Bom ponto. Eu sempre, assim, pessoas que trabalharam comigo, estagiários, e às vezes a gente bate papo e perguntam. Eu costumo dizer que, assim, o investimento em educação, ele nunca é em vão, né? Você está num momento, você tem espaço na sua vida, cabe uma evolução, um estudo, uma exposição para um ambiente, né, de um think tank, um ambiente assim, de exploração de novas ideias, eu acho que o investimento é sempre válido. Então, está na dúvida, tem tempo, estuda. E ao mesmo tempo que tem esse aspecto, essa crença, eu acho que tem uma coisa do meu lado, eu acho que não tem história certa ou momento certo para se fazer essas coisas. Eu acho que talvez uma recomendação que eu faço, eu estava conversando muito com os meus filhos outro dia, né? Eles estão... Qual a idade deles, Carlos? Ele tem um de 20 e 2 de 18. Eles estão no processo de entrada em college, agora aqui nos Estados Unidos. E a gente falando sobre as possibilidades e as escolas que aceitaram eles, enfim. E eu dei um pouco o exemplo da minha história acadêmica, que longe de ser... Se você tivesse que desenhar agora, fazer um PowerPoint da história acadêmica perfeita, a minha está longe disso, né? Eu me formei em engenharia em 94 e em 95 eu já estava fazendo... em 95 eu estava fazendo meu MBA, meu mestrado na Babson. E muito cedo, eu era a segunda pessoa mais jovem do meu mestrado. Óbvio que se tiver que escolher e puder planejar, eu imagino que, sei lá pelos 28, 29, 30 anos seria a idade ideal, mas nem sempre a vida se desenrola da forma perfeita para você estar certinho, no dia certo, no ano certo, fazendo o programa que você deseja, né? Então, acho que você tem que estar muito atento aos sinais que você tem, né? A nossa história vai sendo escrita e o alinhamento dos astros se dá de forma diferente para cada um de nós, né? Para mim, se deu ali logo após a minha formatura, eu fui para os Estados Unidos trabalhar atrás de uma oferta de um executivo que eu conheci da Xerox, num hotel, conheci totalmente por acaso.
Joguei tênis com um cara sem saber quem ele era, e no dia do check-out do hotel em Búzios lá, o cara era gringo, né, americano, estava numa conferência da Xerox, e ele me falou assim, isso eu devia ter uns 18 anos, ele falou, cara, quando você se formar, se tiver interesse em trabalhar nos Estados Unidos, com uma empresa como a Xerox, teria o maior prazer em te oferecer uma oportunidade. Na época da carta ainda, né? Daí eu me formei em engenharia, daí fast forward, 5 anos depois eu me formo em engenharia, mando uma carta para o cara, e o cara, pô, uma alegria poder te receber, vou te fazer uma oferta. Vim para os Estados Unidos, passei 1 ano fazendo um treinamento de um trainee program, né? E ao longo desse 1 ano surgiu a oportunidade, eu conheci pessoas da Babson que me recomendaram muitíssimo a Babson, eu nem conhecia a Babson na época, foi um processo de aprendizado ali ao longo daquele 1 ano de Xerox, e resolvi aplicar, fui aceito e acabei fazendo a Babson. Então, foi uma coisa muito serendipity, né? Você busca uma coisa, você está apontando numa coisa e acaba achando outra coisa que você não estava em busca, mas que faz maior sentido naquele momento, e acho que você se permitir, né, um replanejamento, ou estar aberto para uma nova possibilidade, saber abraçar essa oportunidade, é tão importante quanto o planejamento. A oportunidade ela não vai vir no momento certo, né? E estar atento e aware, né, para conseguir enxergar a oportunidade da forma que ela se apresenta, é bastante importante. E eu abracei ali o que era para ser 1 ano, acabou virando mais 2 anos de mestrado, daí eu voltaria para o Brasil e acabei recebendo uma oferta da Nike, enfim. Daí por aí vai. Então, uma série de oportunidades. Que ano que foi isso? Da Nike? A Nike, vamos lá, eu fui para os Estados Unidos em 94. Sequência foi assim, você gosta da cronologia, né? O Senna faleceu, o Brasil foi campeão, eu me mudei para Rochester, Upstate New York. Passei 1 ano na Xerox, e ao longo desse 1 ano, até lá maio, junho do ano seguinte, eu descobri a Babson, apliquei para a Babson, comecei a Babson em agosto de 95. Eu falei 94, né? Foi em 94, quando eu me mudei para os Estados Unidos, em 95 eu comecei a Babson e me formei na classe de maio de 97, a Babson. E daí a Nike veio logo na sequência. Comecei na Nike em 7/7/97. Eu lembro que, olha que coisa interessante, eu não tinha nem eu me lembrei disso agora, cara, durante a sua explanação, que na primeira conversa que a gente teve, há bastante tempo atrás, que você me contou que você participou de todo o planejamento do projeto Ronaldinho Fenômeno na Nike, não é isso? Exatamente. Como é que foi, cara? Rapidamente, uma pincelada, assim, essa experiência, porque o Ronaldinho, ele quer dizer, era um fenômeno, né? Ele já era um fenômeno naquela época. Para eu te dar o gancho aí das datas, eu entrei na Nike em 7/7/97 e saí da Nike em 9/9/99. Nossa, cara. Durante esse período na Nike, ali em 96, a Nike assinou o contrato de patrocínio da seleção brasileira. Por ali, final de 96. Em 97, ela começou com uma estratégia agressiva de patrocinar jogadores, e naquele instante o Ronaldo Fenômeno, né, Ronaldinho Fenômeno na época, foi um dos jogadores patrocinados, e o motivo de eu ter entrado é que eles estavam montando o time de soccer, de futebol dentro da Nike. Era uma divisão nova, com produtos novos, com patrocínios novos, entendendo ser um esporte global, né? E com o potencial de dar, assim, aumentar o alcance da marca e dos produtos Nike. E eu participei dessa estruturação. Então, a minha responsabilidade ali era todo o marketing da relação da Nike com a CBF, né, a Seleção Brasileira, mais especificamente, e com os jogadores, e o Ronaldinho Fenômeno era o chefe na época. Legal. E você, na verdade, no período de 2 anos que você estava ali, foi exatamente assim, na crista, né? Porque em 98, a Copa da França, ele perdeu daquela forma, quer dizer, aconteceu aquilo tudo com ele, e ele, no final, ainda ficou pendurado com a chuteira da Nike no pescoço, né? Exatamente. Início do jogo, ele dando o kickoff lá na bola com a chuteira que a gente lançou prateada, né? Com a marquinha R9 que a gente fez especificamente para ele. Então, sim, aquilo foi durante a minha passagem pela Nike. É um case interessante, um momento interessante. Entrando um pouco, Carlão, entrando um pouco mais, pincelando a questão do teu lado empreendedor, que é realmente impressionante, né? É muito legal essa sua história. Você,
a tua história é muito forte nesse sentido, né? De ser intraempreendedor, de ser empreendedor de fato, de montar empresa e tal. Que características ou competências, melhor dizendo, você entende que você tem, cara, que realmente fizeram a diferença? Óbvio que você não tinha, pode ter desenvolvido outras, mas de uma maneira geral, tanto pregressa quanto por agora, o que o Carlos traz com ele de competências, sejam técnicas ou até mesmo soft skills, que você entende que fizeram realmente diferença até aqui, como empreendedor? Você até falou na abertura aqui, falou um pouco do perfil empreendedor, do perfil executivo. Eu me considero empreendedor, ponto. E explico por quê. Para mim, empreendedor não é um fim, é um meio, né? É um mindset, é uma forma de pensar. É um estilo de vida, é a forma como você encara a tua vida, né? Eu nunca... A minha análise de risco, eu sinto hoje por constatação e não por planejamento. Eu olho para o lado, eu converso com a minha mulher, eu converso com os meus amigos, a minha análise de risco sempre foi muito diferente. Assim, eu acho que eu nunca tive muito medo de assumir risco e sempre gostei de assumir risco. Não é risco de forma desenfreada e qualquer risco, acho que é um risco calculado, mas no final das contas você se vê fazendo movimentos e assumindo riscos que as pessoas perto de você não considerariam, né? Então, acho que tem isso acho que me define de certa forma. Não sei dizer direito de onde que vem isso. Sinceramente, não tenho história na família de empreendedorismo. Acho que o meu colégio também não dá para dizer que é um grande formador de empreendedores, né, o Santo Inácio. Mas, enfim. E eu acho que acho que o que o tempo traz, né, com esse perfil e essa paixão, né, por fazer coisas diferentes, ou curiosidade, acho que eu sou movido por curiosidade, mas ao longo do tempo acho que você vai adquirindo uma certa disciplina, paciência, persistência, você saber, acho que uma coisa que eu acho que é fundamental para o empreendedor é abertura para aprender, né? Eu acho que a curiosidade com a sua capacidade de estar continuamente aprendendo, acho que uma coisa está muito ligada à outra. Curiosidade, você acaba sempre querendo conversar com uma pessoa que pensa diferente ou que está fazendo uma coisa que você não entende direito e que você quer lá meio que fuçar, coisa e tal. Eu acho que esse análise de risco com a paixão, a curiosidade e essa paciência e persistência, eu acho que elas, ao longo do tempo, elas vão se somando e vão te dando uma leitura, né, do comportamento humano, das pessoas ao seu redor, de onde pode existir oportunidade, de onde existe ponte a ser construída, né? Caramba, essa pessoa está fazendo isso, ela está dentro de uma empresa estabelecida e tem uma oportunidade, o mundo ao redor dessa empresa já está em transformação, eles não estão percebendo, já tem gente disruptando uma determinada indústria e talvez essa pessoa, essa disrupção não tenha entendimento exato do que está acontecendo ali e você constrói essas pontes. Então, essa ponte é construída do ponto de vista de empreendedor, de você construir uma empresa nova, ou do ponto de vista de quem empreende de dentro para fora, dentro de uma organização grande, né? Eu não tenho como classificar a minha experiência dentro do Twitter como uma experiência que não tenha sido empreendedora, ela foi absolutamente empreendedora, né? O Twitter, ele estava num processo de recuperação do business deles na América Latina. 2013, né, que você entrou no Twitter, não é isso? O Twitter, naquela época, ele tinha uma empresa chamada IMS, com base em Miami, que revendia o inventário do Twitter na América Latina para marcas. O Twitter resolveu desfazer esse contrato, contratar pessoas e montar a equipe do Twitter no Brasil. E ali você tinha, cara, era um quadro em branco, que foi oferecido para as pessoas que o Twitter contratou na época para você poder desbravar o mercado no momento ali em que você está diante de uma Copa do Mundo, de uma Olimpíadas, enfim. Quais eram os seus KPIs, cara? Você entrou para ser diretor de desenvolvimento Latinoamérica, não é isso? Isso, na verdade, é diretor de Media Partnerships. Então, tinha uma vice-presidência global e eu era responsável pela América Latina. Comecei desenvolvendo o Brasil, então a gente montou uma equipe de Brasil, que eu considerei, assim, das equipes mais fantásticas com a qual eu já trabalhei. Então, tive a oportunidade de trazer
quem eu achava ser a pessoa, considerava ser a pessoa certa para ocupar cada uma das posições. E o KPI ali era, na verdade, era volume de conversa, número de usuários e tempo dentro da plataforma. Era indicador de audiência, na verdade, né? Então, a gente desenvolvia projetos, os projetos geravam conversa dentro da plataforma, daí número de menções a termos relacionados àquela conversa, número de pessoas conversando sobre aquilo, número de tweets relacionados àquela conversa. Inclusive, eu dei uma lida que, ao longo da tua gestão ali na Copa de 2014, vocês bateram o recorde de 39 milhões de tweets durante o jogo Brasil e Alemanha, né? Ou seja, isso também é um KPI importante dentro de uma tragédia. Super importante, exatamente, dentro de um momento que para os brasileiros não foi muito bom, né? Mas ali foram uma série de assim, o brasileiro é um ser que deve ser estudado definitivamente, porque ele é extremamente social. O latino-americano, de uma forma geral, é assim, né? Existem fenômenos que só acontecem dentro desse universo, que é o tal do me segue que eu te sigo de volta. Tem coisas que são muito típicas, né? E existe uma compreensão bem interessante assim, da integração de plataformas diferentes, né? Você tem uma noção, assim, a gente usava muito o Twitter como o Twitter para ser plataforma de conversa de outras plataformas até. No momento que o Twitter tinha vídeo, a gente trabalhava muito com YouTubers, porque, dado que a plataforma YouTube não é tão favorável assim para que a conversa aconteça ali dentro do ambiente do YouTube, a gente ia para os YouTubers e falava, cara, eu coloco o seu vídeo aí, e no seu vídeo do YouTube chama um Q&A ao vivo no Twitter no dia tal, na hora tal. Então, e isso é um fenômeno bem brasileiro, né? E a gente acabou fazendo escola, na verdade. Alguns casos de sucesso desenvolvidos dentro do Twitter foram usados pelo Twitter mundo afora. Né? Então, não quero me atropelar aqui, mas teve... Não. Do Masterchef, na Band. Que a gente desenvolveu um projeto desde da primeira temporada até a terceira temporada. Foi um case de sucesso, assim, nos mínimos detalhes desenhado, né? A ponto do vencedor do reality show ser anunciado primeiro no Twitter e depois na Band, como estratégia de engajamento e de envolvimento de marca. Na época, TIM foi a patrocinadora desse evento especificamente. A gente chegou a criar um segundo estúdio, né? Tinha um estúdio onde o reality show acontecia e no segundo estúdio você tinha formadores de opinião, influenciadores, tweetando, gerando memes, né, desde influenciadores do esporte, da arte, enfim, diversos... Na realidade o movimento de hashtag é do Twitter, né? Isso? É do Twitter. As pessoas não se lembram disso, mas hoje que todo mundo, inclusive, virou verbete, né? Hashtag alguma coisa, não necessariamente digitado, mas até falado, iniciou no Twitter. Hashtag é um fenômeno do Twitter. E daí uma série de coisas, na verdade, que aconteceram no Twitter foram copiadas por outras plataformas, mas faz parte do jogo, né? Acho que hoje você olha para o que acontece com Instagram, TikTok, Twitter, Clubhouse, são features que vão aparecendo e as plataformas vão adotando e cada uma vai desenvolvendo o seu use case. Total. Agora, só uma curiosidade / pergunta estratégica, na realidade, também para você que é um cara extremamente engendrado no universo de tecnologia e conhece muito bem as tendências e probabilidades do mercado. O Twitter surge exatamente entre as fundações do Facebook e do Instagram, não é isso? Não estou errado. Isso. Facebook 2004, Twitter 2006, Instagram 2010. Isso para não dizer outras plataformas. Mas vamos pegar essas três como efeito comparativo. É muito curioso e paradoxal. As pessoas, de uma maneira geral, ficam muito tempo scrolling um Instagram da vida. Aliás, o próprio Twitter também, os outros também. Mas as pessoas passam horas dentro de uma plataforma, ou seja, elas muitas vezes demonstram que têm tempo para isso, ou encontram tempo para isso. Ao mesmo tempo, o Twitter, na minha visão, ele tem um modelo de interação diferente. São tweets, né? São comunicações mais curtas. Você vê que você falou que numa época que nem tinha vídeo ainda, mas... Por que você entende que o Twitter ainda continua com essa força gigante, que continua assim,
dentro de um modelo em que as redes sociais, muitas vezes, as pessoas também têm mais tempo para ficar, mas no Twitter é uma coisa mais curta. Por que o Twitter permanece forte, cara, na tua opinião? Na verdade, bem, eu conheço e adoro a plataforma, mas eu vou tentar dar a análise mais descontaminada possível para você. O Twitter tem uma característica única que só ele tem. Ele é uma plataforma aberta em tempo real, ele é público, né? Então, ele não. Quando você entra no Twitter e começa a tweetar, qualquer um pode ver. Né? Você não depende da aprovação daquela conta, do dono daquela conta, para você poder enxergar o conteúdo dela. Então, ele, por default, ele é público, aberto e em tempo real. Né? É muito diferente de um Instagram, de um Facebook, até mesmo de um TikTok, que tem um algoritmo que está tentando entender a sua preferência, o seu gosto, e está organizando a informação de forma que você veja o conteúdo que te interessa mais. Então, o Twitter tem um modo hoje lá que você pode... Antes era o default, hoje você tem uma chavinha que você coloca conteúdo mais relevante para você e o conteúdo em tempo real. Então, isso cria casos de uso muito distintos, né? Os casos de uso de cada uma das plataformas são extremamente distintos, né? Então, o Twitter vai servir muito para a pessoa que quer fazer uma conexão direta com a sua base de seguidores. É quase como uma estratégia de PR. Eles poderiam vir a substituir, não à toa políticos usam muito, canais... Jornalista também, né? Jornalista. Porque ali... Assim, o cara vai ver, no momento em que eu tweetar, o cara lê e ele lê da minha boca com as minhas palavras, e não através da interpretação de alguém. Então, o canal direto entre você e sua base de seguidores. Quando você vai para outras plataformas, você cai dentro de um algoritmo que está entendendo se aquilo faria sentido para você ou não. Eventualmente, aquela pessoa tem que te permitir seguir ele, enfim. Então, é um caso de uso extremamente específico e muito usado pelo jornalismo também, né? O jornalismo usa o Twitter para poder identificar breaking news, notícias que estão surgindo naquele instante. Então, assim, o Twitter é esse canal de PR aberto, público, praça pública da conversa, é um canal desintermediado. O Instagram vai ser uma área mais ali de fotos, de imagens. O Facebook é uma relação entre friends and family, né? Então, entre amigos e família. O TikTok é uma coisa de vício, de te manter preso com conteúdos que nada tem a ver com você, que você nem segue, mas que você não vai conseguir parar de ver aquilo. Então, são situações muito distintas, né? Hoje a mídia está essa matriz de possibilidades que tende a consumir 24 horas por dia do seu tempo, 7 dias por semana. Pegando um pouco mais do momento atual, a gente tem algumas perguntas aqui diferentes para o lado mais do Carlos investidor, que não deixa de ser importante para o lado mercadológico, para entender um pouco do que está acontecendo com tecnologia. Muita gente não sabe que o Grupo Globo tem um hub de desenvolvimento de negócios no Vale do Silício, que é exatamente o teu atual momento. Né? Dentre outras atividades que você tem uma função importantíssima, né? Como head do hub de negócios do Grupo Globo dentro do Vale do Silício. No que exatamente consiste essa tua posição e quais desafios que o Grupo Globo tem enxergado dentro desse ecossistema de inovação e Vale do Silício? Vamos lá. O Grupo Globo, sendo um grupo de mídia, um grupo tradicional de mídia, como se chama aqui, um legacy company, né? Um grupo que tem lá seus décadas de existência e está entrando num universo onde a mídia está super pulverizada, né? E as pessoas estão em contato com diferentes plataformas o tempo todo. O desafio é ser capaz de crescer nesse mundo digital na velocidade em que outras plataformas de mídia estão crescendo. Então, hoje, se você parar para pensar que as duas grandes áreas de negócio do Grupo Globo se resumem lá ao produtos e serviços ao consumidor, né? Direct to Consumer, D2C, e os negócios integrados de publicidade, a parte de publicidade, ambos os negócios, eles evoluem rapidamente dentro do universo digital, que é extremamente dependente de tecnologia. Então, hoje, se você parar para pensar que o negócio que mais cresce dentro do grupo é o OTT, o Globoplay,
E ele dá o exemplo para outras possibilidades, outras plataformas surgirem dentro do grupo também. Isso faz com que o grupo demande soluções, parceiros de tecnologia que não necessariamente, estão dentro do grupo, né? São demandas que não necessariamente são atendidas pelo o corpo de tecnologia da Globo, que é um grupo bastante grande. Hoje, se eu não me engano, a área de tecnologia tem aproximadamente 5 mil pessoas dentro da Globo, né? Pois é, e ainda assim, você precisa crescer numa velocidade dentro de uma tecnologia de ponta que nem sempre você vai ter dentro de casa. Então, surge a necessidade de você pertencer ao ecossistema ao seu redor. Então, por exemplo, você para pensar hoje nas inúmeras plataformas de mídia digital que acessam diretamente o consumidor. Assim, o short video format, né, as plataformas de vídeo curto, elas são um fenômeno recente. Clubhouse, a gente está falando menos de um ano, né? Então, existe uma série de possibilidades que a gente tem que estar avaliando, estudando e entendendo qual é a melhor forma de se estruturar o business no Brasil. Será que vale a pena a gente desenvolver do nada a plataforma com as nossas capacidades, ou será que vale a pena trazer uma empresa, mesmo que uma empresa pequena que esteja crescendo rápido, para desenvolver isso em parceria com a gente? Daí, se é através dessa parceria, em que moldes que se dá? Você vai fazer um revenue share, você vai fazer um joint venture, você vai investir nessa empresa? Então, esse tipo de levantamento que a gente está fazendo. Eu fiz a menção agora do direct to consumer. Na parte de publicidade, você para pensar que cada vez mais a mídia tradicional é tratada como mídia digital e, portanto, de forma programática, né, onde você pode direcionar a tua mensagem publicitária para um público específico, na hora específica, bem nichado, existe uma evolução enorme para acontecer. Aquilo que já nasce no ambiente digital, ele naturalmente cai dentro dessa organização de venda publicitária. Mas a mídia tradicional, o curioso é você começar a ver a possibilidade de você ver 30 segundos no intervalo da novela da sua televisão, que você está assistindo aí na sua casa, já integrar uma plataforma de publicidade programática. Esse aqui começa a ficar interessante. E daí você já vê grupos como NBC, Disney, já evoluindo e sendo capaz de integrar todas essas mídias dentro de uma única plataforma. Então, isso, de novo, você vai buscar os parceiros dentro do ecossistema mais desenvolvido que sejam capazes de plugar as soluções deles dentro do nosso negócio e acelerar, né, fazer com que a gente adote uma velocidade de mudança e de evolução muito mais rápida do que a gente seria capaz de fazer isso organicamente de dentro para fora. Perfeito. Já acontece, ou está próximo de acontecer, de você ver um comercial na sua TV, no intervalo de um programa, e eu ver outro comercial aqui na minha casa? Sim. Isso já é comum? Isso já é uma realidade dentro do nosso mercado? É comum em diversos mercados e já existem plataformas de distribuição que isso já começa a ser testado, inclusive no Brasil. Interessante demais isso, né? O mundo caminhou para pegando a tua época lá onde você já estava no mainstream, na vanguarda, mas ao mesmo tempo estava longe de existir, né, cara? Quanto mais a sua televisão se torna uma televisão conectada e com um chip dentro, mais ela se torna um dispositivo digital, né? Porque a combinação da forma como o sinal da TV chega na sua casa com acesso à internet, ao Wi-Fi da sua casa, essas coisas podem se integrar e você começa a ganhar inteligência naquele intervalo comercial ali. Até porque muitas vezes a minha TV está na minha mão, não na parede, né? Exatamente. Mas assim, respondendo a tua pergunta, hoje eu estou conectando um supply side, né, um lado de supply aqui de tecnologias relacionadas à mídia, então esse universo Media Tech, né, que está presente no mundo inteiro, não está nem só aqui no Vale do Silício, está em Israel, está na Índia e está aqui também, em LA, em Nova York, enfim, com um demand side, ou seja, o nosso business demanda soluções que nem sempre estão disponíveis dentro da nossa fronteira, né, dentro da empresa. Então, eu fico conectando essas soluções que existem nesse mundo aqui digital, no ecossistema,
com as demandas do negócio dentro da Globo. Esse é o trabalho. Perfeito. E a sua linha de reporte está aqui no Brasil? Sim, está aí. Raimundo Barros. Legal. Quantas pessoas vocês têm no Hub aí? Aqui no Hub somos três pessoas. E daí você tem toda uma área tem o Hub Digital no Brasil, tem o Media Tech Lab, todos com o mesmo propósito, né, de integrar essas soluções dentro dos revenue streams, né, dentro das áreas de negócio da Globo. Legal demais, Carlos. Você mencionou a questão da Media Tech, né? A gente vive um momento das techs, né? Então, a Media Tech, Food Tech, Fintech, HR Techs, Ed Techs e por aí vai. Pegando a tua visão mais estratégica de mercado de tecnologia, qual, se é que existe dessas techs, que você entende que ainda tem mais um oceano azul à disposição para navegar? Ou, de fato, todas estão meio que, não vou dizer saturando, mas tem muita gente fazendo muita coisa legal em todos esses ecossistemas, mini ecossistemas dentro de um grande ecossistema de tecnologia. O que você entende ainda que tem mais espaço? Tem algum que se destaca nesse sentido de ter mais oportunidade ainda? Você diz dentro de MediaTek? Ou comparando. Comparando MediaTek, EdTech, Fintech, Foodtech, HRTech, você tem alguma visão, alguma opinião nesse sentido? O que está mais saturado? O que tem mais espaço? Eu acho que mídia ele vai estar sempre evoluindo, porque a forma como você interage com o conteúdo, tem uma estrada gigante para ser percorrida ainda, né? De você transformar o conteúdo que você assiste, seja qual for o dispositivo, em algo absolutamente interativo, onde aquela história que já se fala há tanto tempo, mas que ainda está para acontecer na sala da tua casa ou na palma da tua mão aí, de você assistir um Globoplay e você poder, ao estar consumindo aquele conteúdo, estar consumindo de forma simultânea com seus amigos e estar interagindo com eles e com o conteúdo, ou você eventualmente poder pegar mais informação a respeito do conteúdo, comprar, né, os itens que você está vendo, clicar num vídeo que você está assistindo e comprar os itens que estão disponíveis na sua tela, ou você assistir um esporte ao vivo e poder comprar a camisa do time, ou ter todas as informações a respeito do jogador a um mero toque de uma única tecla, né? Isso ainda está para ser totalmente integrado. Então, acho que mídia tem um espaço para desenvolvimento gigantesco, tanto do lado da experiência de quem assiste, quanto para as marcas que patrocinam, anunciam dentro daquele conteúdo. Agora, é difícil não mencionar o que está acontecendo com as fintechs, as cryptocurrencies e as criptomoedas, né? E você vê agora, Coinbase acabou de fazer o IPO e já teve um salto de valor de mercado gigantesco. Eu acho que esse é um mercado, impossível não se falar disso quando se fala nas novas tecnologias, que você já consegue sentir a diferença no dia a dia, né? Você vê PayPal com criptomoedas já dentro, está todo mundo você vê a Tesla usando parte do caixa dela e já investindo em Bitcoin. Você tem uma série de movimentos que, para mim, são inexoráveis e que são, assim, uma total desintermediação desse mundo financeiro, né? Total. Isso aí é uma aula, cara. Tenho certeza que a galera que vai assistir e ouvir esse episódio nosso aqui, uma referência como você está trazendo, é difícil que a gente tenha. Saindo um pouco do lado tech da coisa para um aspecto mais intangível que nos interessa muito, que a gente sempre fala, é sobre liderança, Carlos. Você, há muito tempo, exerce o papel de liderança nas mais diferentes oportunidades de carreira que você teve até aqui. E que momentos também demandaram de você como líder competências, enfim, ações diferentes, mas de uma forma geral. Como você se define como líder, cara? Se eu conversasse com 10 pessoas que já foram lideradas por você, o que você acha que eu ouviria mais das características do Carlos? Intensidade, com certeza. Eu acho que se for com relação à intensidade, eu ouviria outras palavras, né? A intensidade se diz no aspecto da disciplina, do resultado, Não, acho que intensidade acho que é paixão pelos assuntos. Acho que
dificilmente eu vou estar envolvido com alguma coisa que eu não seja apaixonado. Eu acho que eu prezo muito pelo meu tempo e eu não consigo perder tempo com coisa que eu não seja curioso, que eu não seja apaixonado, e daí vem a intensidade. Então, eu acho que essa paixão, ela contagia, acho que as pessoas gostam de ver assim, intensidade nesse sentido, né, de desejo de descobrir mais. Eu acho que com a curiosidade vem um pouco de a pessoa é mais curiosa à medida que ela se sente ignorante, né, que ela tem vontade de aprender. E eu acho que isso né? Senso de humildade, né? Mesmo para uma mesma energia assim de aprendizado. E eu acho que hoje em dia, quando você fala em liderança, a primeira coisa que vem na minha cabeça é não ter medo de errar. É você enxergar, acreditar, fazer, assim, aceitar que muito provavelmente você vai errar e tentar de novo, e começar de novo. Eu acho hoje que quem tem medo de errar, cara, não vai chegar a lugar nenhum, porque o erro é certo. O erro é líquido e certo. Se você está tentando fazer uma coisa legal e tentando fazer uma coisa que ninguém fez ainda, você vai errar. E ok errar. Né? E talvez uma das métricas do sucesso é o quanto que você já errou. Entende? Então, eu acho que quando esse clima é genuinamente sentido, você cria um ambiente, você extrai o melhor das pessoas. Você não cria aquela preocupação de fazer com que, de um drive de fazer das pessoas quererem se sentir perfeitas ou sempre acertando, ou assim, cara, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer, e a gente vai errar, e daí a gente vai aprender, daí a gente vai fazer a próxima vez de novo, melhorando um pouquinho, daí a gente vai errar de novo, daí o aprendizado já é outro, e quando você fizer a terceira vez, talvez você já acerte mais do que erre, e vamos tentando, desde que você acredite que a grande visão está certa. Eu acho que você deveria perseguir mesmo errando. Eu sinceramente acredito nisso. Então, e eu tô assim, hoje a gente está em 6 meses de Globo, a gente se plugou formalmente em 93 empresas e a gente gerou 26 experimentações formais, né, POCs, né, Proof of Concept, com 26 empresas diferentes. E a gente tinha a meta ali, tinha sido pedido para a gente gerar 3 experimentos, e a gente gerou 26. E eu acho que isso tem um pouco esse mindset de vamos experimentar, vamos errar e vamos construir em cima do erro. Eu acho que faz parte um pouco do mindset de quem está construindo hoje. Eu acho que faz parte do ecossistema no Vale do Silício, eu acho que faz parte de todos os ecossistemas de inovação. Acho que nos últimos 5 anos o Brasil evoluiu demais. Eu arriscaria dizer até que é o ecossistema que mais evoluiu nos últimos 5 anos, em termos de tanto de capital de risco, quanto de tecnologia disruptora de alguma coisa. E eu sou muito esperançoso de que a gente esteja criando, nesse exato instante, um ambiente de negócio muito favorável para a criação, inovação e disrupção do modo de operação atual de business em geral no Brasil. Perfeito, eu concordo com tudo que você disse. Tem um autor, eu sou fãzaço, que é o Steven Johnson, um pesquisador, se não me engano, norte-americano, que ele tem um livro chamado Where Good Ideas Come From. Ele defende uma tese que são todos os grandes invenções da humanidade que mudaram a nossa história até aqui, todos eles, desde lá de trás, ele prova que todos eles foram colisões de meias ideias. Então, nada surge, não existe eureka na realidade. É verdade. São meias ideias que se colidem, só que para elas se colidirem, você precisa obrigatoriamente criar esse ecossistema, esse ambiente que propicie com que essas meias ideias sejam colocadas à tona. Porque se você mata a meia ideia, ela não colide com outra e inventa-se a grande ideia, que são as colisões dessas meias ideias. Você falando agora me lembra eu não sei quem foi que falou isso ou escreveu isso, mas eu me lembro de um conceito assim, que é o seguinte, que as pessoas de sucesso, que realizaram seus sonhos, elas não são melhores do que ninguém. Elas só não desistiram, né? Elas continuaram tentando. E eu acho que isso é reflexo
desse mindset de crescimento, né? Dessa forma de se pensar. Ou seja, cara, se eu acredito, se eu consigo enxergar um mundo diferente lá na frente, e se eu continuar tentando, errando, uma hora acontece. Não tem jeito. É só não desistir. Perfeito, perfeito. O Pedro Vasconcelos, que é um diretor de cinema, TV, que eu conversei semana passada aqui no canal, um cara genial, um cara diferente, genial. Acabou de sair da Globo, inclusive, para montar um projeto chamado Ponto de Virada. Ele lembrou de uma história do Michael Jordan que eu achei muito legal, que assim, Michael Jordan, ele falava que ele não era o cara que mais acertava, ele era o cara que mais tentava. Exatamente. Acertava mais. É verdade. Eu acho que tem outra nessa linha aí, se eu não me engano, é Thomas Edison, né? Que ele fala assim, como é que é? Não é que eu fracassei, eu descobri 10 mil outras formas do negócio não funcionar, né? Perfeito, exatamente. A inovação necessariamente tem que estar atrelado ao ecossistema, ao meio ambiente que propicia o erro. Perfeito, a sua intervenção foi perfeita. Estamos caminhando aqui mais para o fim, Carlos. Você mencionou essa questão da própria cultura de inovação, seja aí no Vale do Silício, que é, né, a meca dessa história, mas também isso desdobrando para Brasil, e me remete muito à questão da juventude, a questão do empreendedorismo. Você vai lembrar, nas nossas juventudes, se você pegasse uma pesquisa nas universidades e perguntasse o que o jovem queria fazer quando saísse dali, formado, talvez abrir um negócio, empreender, tivesse muito lá embaixo. Né? Hoje em dia, eu acho que com o advento das startups, com os grandes líderes organizacionais pelo mundo afora, que já se tornaram referências e que são jovens também, eu acho que, de alguma maneira, isso vem criando na mente do universitário, do jovem talento, que, dentre outras possibilidades bacanas para quando sair da universidade, uma delas é o empreendedorismo. Claro que cada um tem a sua realidade, de repente, enfim, cada um tem uma realidade. Qual o recado que você deixaria para essa turma que já está ali pensando em novas ideias, tentando testar hipóteses de novos negócios ainda na universidade, mas que vai encontrar não necessariamente um escritório bonito para trabalhar, cheio de puffs coloridos, com um cachorro andando, que é o que todo mundo sonha, né? Tem muitas dificuldades também nessa trajetória. Você já viveu isso várias vezes na sua carreira, como empreendedor, como intraempreendedor. Qual o grande recado que você daria para o jovem talento que pensa em empreender? Cara, acho que o primeiro grande recado é não ter medo de errar. Acho que vai para cima, faz, tenta, saiba que você vai errar, tenta de novo. A música lá do Raul Seixas, né? Tente outra vez. Acho que é continuar tentando. Eu acho que engraçado, o que eu vou falar, acho que reflete um pouco a minha trajetória, tá? O meu espírito empreendedor, ele surgiu das minhas paixões. Em determinado momento, até quando eu estava na Babson, eu percebi que a minha vantagem competitiva, ela poderia ser a minha paixão à medida que, quando eu olhava para o lado, as pessoas deixavam a caneta cair lá no final da tarde para acabar o trabalho, ir para casa e fazer o que elas gostavam. Se eu estiver deixando essa caneta cair 6, 7 da tarde, né, para voltar para casa e para fazer aquilo que eu gosto, é sinal que eu estou num lugar errado. Então, eu acho que a minha história, o que ela me diz, e acho que isso não é o único caminho, mas eu incentivaria muito as pessoas a seguirem suas paixões, sonharem grande, não terem medo de sonhar e de tentar executar e correr atrás dos seus sonhos, porque há chances do negócio acontecer. Então, você prefere 1% de chance de realizar o seu grande sonho, ou você prefere 100% de certeza de manter uma vida linear, sem crescimento e sem grandes acontecimentos, né? Então, eu acho que é isso. E daí acho que tem uma autoanálise no final das contas. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa que me sinto confortável explorando o mundo novo, ou eu preciso mais de segurança? Não tem caminho certo, tem entendimento de quem você é, né? Perfeito, cara, perfeito. Vou te fazer uma última pergunta. Você é um cara muito conectado, conforme eu disse no início da nossa conversa, com, vamos botar a expressão Capital for Good, né? Uhum. Você é um cara que é mentor da Endeavor, acabei não mencionando isso no início da conversa, é muito conectado com a questão do próprio voluntariado também.
Eu queria entender a tua visão aí do Vale do Silício. Quer dizer, quando a gente fala de Vale do Silício, acho que o inconsciente, naturalmente e automaticamente vem a questão de tecnologia, de coisa de hard, né? Da coisa técnica, inovação tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, como é que o Vale, como é que esse ecossistema, que é a meca do empreendedorismo, da inovação, enxerga esse aspecto mais do empreendedorismo social, das questões mais intangíveis? É interessante você falar isso. Eu sou mentor em Endeavor, sou mentor do Stanford Seed Program também, que é um trabalho voluntário que eu faço para empresas da África e da Índia, ajudando essas empresas a crescer seus negócios, enfim. E eu sou fundador de um fundo aqui no Vale do Silício chamado Reaction Global. Eu, quando me tornei alumni, a gente fez um movimento lá de vários ex-alunos de Stanford que estavam na mesma turma e das turmas dos anos anteriores para criar um fundo de investimento em empresas com um nível de responsabilidade social e de uma visão de longo prazo, enfim, de sustentabilidade. E o que eu percebi ali, naquele instante, eu flertei com um momento, né, na história da evolução do capital, como o capital é usado, que a gente está vivendo, nesse exato instante, uma transição de um mundo em que o investimento de impacto, o investimento social, era absolutamente separado do VC tradicional, né, do capital de risco tradicional, e essas coisas meio que não se misturavam, né? Para um momento em que você começa a enxergar, assim, existe uma ótica de que cada vez mais a gente consegue enxergar que se você não investir nas tecnologias certas, o fim de recursos naturais pode estar muito próximo, né? Então, se você... E na hora que o fim desses recursos se aproxima do timing de investimento, se torna uma decisão que impacta o seu investimento. Então, se em 5 anos ou 10 anos eu estiver investindo em alguma coisa em que a próxima geração, ou seja, os meus filhos, serão impactados por isso, ou eu mesmo serei impactado, talvez eu não invista nisso, porque é um investimento puramente financeiro, mas que piora o mundo que a gente vive. E eu acho que hoje esse investimento de impacto, né, ele começa a permear o capitalista tradicional, porque ele começa a enxergar o seguinte: bem, eu tenho a necessidade, para que o meu investimento seja um bom investimento, ele precisa ser um investimento sustentável. E eu acho que essas novas práticas, elas estão sendo exibidas por grandes líderes. Então, você tem grandes fundos de private equity, grandes fundos de VC, eles já começam a adotar algumas práticas de, olha, existem determinados parâmetros que precisam ser preenchidos para que eu possa fazer investimento. Então, e eu acho isso muito interessante. Eu acho que quando você tem um alinhamento muito maior de capital com sustentabilidade, né? Você começa não só a olhar para negócios, mas para empreendedores e fundadores que tenham essa mentalidade de sustentabilidade de longo prazo, né, de finitude de recursos, enfim. Então, eu fico feliz de ver isso, né? Tanto dos grandes private equities quanto de alguns grandes VCs aqui do Vale do Silício já se preocupando e já impondo seus guidelines para investimento, levando isso em consideração. Ou seja, hoje torce-se muito menos o nariz para esse tipo de abordagem mais intangível dentro de um ecossistema de investimento que, obviamente, todo investidor quer o seu capital de volta, mas essa narrativa que você trouxe de um capital intangível a longo prazo, pô, muito legal saber que dentro desse ecossistema daí isso já é mais recorrente cada vez mais, né? Sim, eu acho que hoje faz parte... acho que faz parte da agenda atual, tanto de quem está empreendendo, criando, como de quem está investindo também. E o Reaction Global tem essa pegada. Você está no board do Reaction, né? Oi? Você cofundou e está sentado no board do fundo Reaction. Exatamente isso. Exatamente isso. Qual é a tese de investimento, Carlos? Para quem não conhece, o que vocês fazem? A tese de investimento hoje é alavancar esse Global Network de Stanford, né, para investir em empresas de retail, healthcare e social inclusion, privilegiando empresas que não sejam necessariamente americanas e que queiram crescer
para outros mercados. Daí a gente usa o nosso network de gente do mundo inteiro, né, espalhados pela Europa, Ásia, enfim, a América do Sul, a América Latina de uma forma geral, para ajudar empreendedores que estejam captando ou que precisam fazer algum tipo de desenvolvimento de negócio em novas geografias, né? Então, é um fundo que está investindo em empresas que estão tipicamente ali num seed round ou então num Series A, e com essa visão dessas 3 verticais e que precisem de suporte para crescer cross-border, né? Crescer internacionalmente. Sim, a grosso modo é isso. Ótimo, legal demais. Cara, estamos chegando aí a quase 57 minutos, tá? De ótimo tamanho. Nossa, assim, não tem nem como te agradecer, porque realmente foi uma conversa muito rica que a gente naturalmente passou por vários assuntos aqui, tecnologia, liderança, empreendedorismo social, plataformas digitais, que é um tema sempre relevante para todo mundo, porque está todo mundo dentro dessa prática. Então, olha, te agradeço muito aí pela oportunidade desse papo, foi muito rico realmente para nós, tenho certeza absoluta que a turma que assiste e ouve a gente vai gostar muito. E, cara, espero que a gente possa se falar num momento breve aí. As trocas contigo sempre são muito enriquecedoras. Você é um cara sempre muito de cabeça aberta, sempre acessível. E o que você falou aqui, eu confirmo para quem não conhece o Carlos. Ele é um cara realmente, tem um olhar, que eu falo, o olhar do sim. Você está sempre aberto a novas trocas, a novas conversas, porque isso também te transforma não só numa pessoa, pela tua visão, pelo que eu conheço, mas também como um empreendedor, um executivo de cabeça mais aberta e mais criativo, porque tudo aquilo que entra, eu penso dessa forma, de alguma maneira, conscientemente ou inconscientemente, sai e versa a nosso favor. E você é um cara muito aberto, e eu te agradeço mais uma vez por isso, cara. Rafael, o prazer é todo meu. Acho que a conversa não teria fluído tão bem se as perguntas não tivessem sido bem feitas e se a gente não tivesse essa relação de longo prazo que a gente tem. Prazer enorme, cara. Assim, o meu maior prazer é conhecer gente nova. Espero que isso aqui desperte a curiosidade nas pessoas. Como você disse, até vindo do Twitter, eu deixo quase todos os meus handles em rede social. Eles tendem a ser o mesmo, Carlos Moreira JR. Então, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo LinkedIn, seja por onde for, só acessar, conversar e manda pergunta, e vou adorar conhecer gente nova através desse canal aqui. Obrigado você por ter aberto esse espaço aqui para a gente falar. Que isso, é um prazer sempre e tenho certeza que a gente vai fazer mais vezes. Obrigado mesmo e um grande abraço aí, cara. Boa tarde para você aqui. A gente já está bem tarde, mas Valeu, boa noite. Um abração. Valeu, tchau, tchau.